Então, o que é que nós vimos? Nós vimos aqui o teste de alcance. Então, o teste de alcance ele tem o código do transmissor. O transmissor ele vai ser responsável por fazer o quê? Ele vai fazer a leitura aqui da luminosidade da sala e vai enviar para o receptor, que é esse código aqui. Tá? Então, nós já vimos que a comunicação está acontecendo, os módulos estão funcionando e a distância também está ok, né? Assim, ele está, por exemplo, ultrapassando essa sala, né? Então, está ultrapassando essa parede. Então, e, inclusive, como eu prometi a vocês, eu disse que ia trazer aqui uma antena. Então, aqui, ó. Eu só não consegui a outra antena pequenininha, tem que procurar depois com mais calma lá. Mas, por exemplo, aqui ó, tem a antena aqui, ó. Que aí vocês compram essa antena aqui. Então, veja que é diferente dessa, tá? Então, aqui você compra aqui, ó, uma antena bem mais projetada. Tá certo? E aí ele tem um ponto aqui, deixa eu ver se não... aqui eu já... É porque aqui eu já soldei. Mas aqui, ó. Eu vou passar aqui para vocês. Aqui tem um furo com uma trilha, né? A trilha é o nome que se dá para a furação com um filete, né, de metal que quando você coloca o ferro de solda, ele vai derreter. E aí você pode soldar aqui um pino, nesse caso aqui é a antena, tá? E ele indica aqui a antena. Aí no caso eu soldei aqui, tá? Acredito que vocês viram que pegaram isso aqui, eu acho que não, né? Teve pessoas que não pegaram. Então aqui, ó. E pega a antena aqui, tá? Pronto, aí vão passando aí. Aí enquanto vocês vão passando, eu vou falando aqui. Pronto, vamos lá. Então aqui, primeiro o código que nós temos que fazer, nós vamos fazer o teste do transmissor. O que é que eu preciso? Vou colocar aqui, ó, o transmissor. Está aqui o código do transmissor. O que é que eu preciso fazer para o transmissor funcionar? Então eu vou colocar aqui, ó. Na lógica de programação é importante você listar o passo a passo. Antes de você fazer o código, você fazer a lógica de programação. E qual é o passo a passo? Vamos lá, você ligou seu circuito. Vou supor que não está sendo utilizado bateria. Por quê? Porque se eu estiver utilizando bateria, eu vou precisar fazer um código que deixe o microcontrolador dormindo. Ou seja, em modo sleep, ou seja, ele vai economizar energia. E aí, por exemplo, esse Arduino aqui, ele já não é ideal se você estiver utilizando bateria, porque ele consome muita corrente. Mas no caso seria um nano ideal, né? Não seria... Poderia ser um nano também, sendo que assim, tá vendo que aqui tem um chip? Quando você quer fazer um projeto já definitivo, que vai ficar na bateria, você utiliza... Oi? Não, você utiliza só o chip. Ele economiza menos energia, sendo que ainda assim é um Arduino. Porque assim, isso aqui é a placa Arduino. Mas isso aqui é o microcontrolador. E a disciplina que vocês estão pagando é o quê? Microcontrolador. O microcontrolador é isso aqui só. O coração de tudo é isso aqui. Isso aqui tudo... Só o chip na placa. Exatamente, só o chip. Só para vocês terem ideia, se você utilizar o Arduino Uno, ele vai consumir, por exemplo, vamos supor, ele vai consumir uma corrente bem elevada, em torno de 50, 60 mA, assim, algo bem elevado, quando a gente está falando de bateria, tá? Quando você utiliza o chip, ele já cai para a faixa de 12 mA. Eu acho que nem 50 mA, até mais. Mas quando você coloca ele em rotina de sleep, para dormir, ele consome na faixa de 10 microampere. Então você dá vida à bateria, tá? Então assim, eu não vou considerar que a gente vai utilizar a bateria aqui. E vai utilizar o chip standalone, né? Que é só o chip. Nós vamos conectar realmente na energia, para deixar aí sem se preocupar, porque ele vai ficar funcionando o tempo todo, tá bom? E quando é que, assim, poxa, professor, então quando é que eu vou fazer um projeto com bateria? Quando você não tem a rede elétrica à disposição. Então vamos supor que você tem uma máquina que fica lá no meio do mato, por exemplo, tá? Não tem rede elétrica lá, então vai ter que ser na bateria. Mas aqui tem rede elétrica. Você não precisa fazer um código complexo.
se preocupar de alguém estar trocando bateria, vai durar. Não, bota na tomada aí e deixa ele funcionando. Então, você utiliza a bateria quando não há o quê? Não há a facilidade da rede elétrica. Então é só... Porque a internet das coisas funciona muito assim, né? Muitos dispositivos funcionam só com bateria. Mas se você tem a rede elétrica, você utiliza, tá? Então vamos fazer a lógica de programação aqui, tá? Sem considerar o uso de... sem considerar o uso de bateria. Então o primeiro passo aqui, ó, passo 1. Liguei o circuito, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a medição da luminosidade da sala. Então eu vou colocar aqui, ó, passo 1, medição da luminosidade da sala. Quem vai fazer a medição da luminosidade? Eu vou falando e vou pegando aqui. Vai ser o sensor. Exatamente, LDR, tá aqui que eu trouxe. Ó, sensor LDR, tá bom? Eu vou passar para vocês aí. Isso é um fotorresistor. Eu já expliquei já. É a resistência que varia com a intensidade de quê? A intensidade da luz, exatamente. Então você vai precisar fazer a medição da luminosidade. O passo 2... Ó, o passo 2... E detalhe, quando eu falo medição da luminosidade, porque assim, a luminosidade ela tem, pelo Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, ela tem uma unidade, né? É medida em lumens, né? A gente não vai fazer essa medição, tá? Não vai fazer medição em lumens aqui. Então assim, quando eu falo medição da luminosidade, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos conectar aqui. A luz vai estar incidindo aqui no sensor e vai estar mostrando um valor aqui. E a gente vai fazer a calibração. Com a lâmpada acesa, nós vamos enxergar um valor. E com a lâmpada apagada, nós vamos enxergar outro valor. E a gente vai perceber que quando a luz estiver acesa, opa, esse valor aqui é porque a luz está acesa. Eita, esse aqui é o valor que a luz está apagada. Então a gente vai fazer o if else. Se o valor for maior que isso, a lâmpada está acesa. Então ele vai enviar, via radiofrequência, uma informação. Se a lâmpada estiver apagada, a informação lida pelo sensor vai ser outra. Ele vai enviar outra informação. E essa informação vai ser recebida por quem? Pelo radiofrequência, né? E aí, se ele receber a informação, ele sabe que a lâmpada está acesa. Se ele receber outra informação, ele sabe que a lâmpada está apagada. Todo mundo está entendendo até aí? Pronto, vamos avançar. Então, medição da luminosidade é isso, tá? Aí, no caso, a medição ele vai só mostrar se está acesa ou apagada, mas não vai ter questão de valores, não, né? Ele vai dar a intensidade. Não, então é isso que eu estou falando. Os valores vão aparecer aqui. Porque isso aqui, cadê o sensor? Está aí, né? Ele vai me fornecer um valor analógico. Lembra do potenciômetro? Que a gente virou aqui e aí viu os valores variando aqui. Quem lembra? Inclusive foi até você que fez. E os valores ficaram variando. E é a mesma filosofia, é o mesmo raciocínio, sendo que aqui varia com uma chave mecânica, né, variável aqui. Um seletor variável mecânico. Ele gira de 0 a 180, né? Isso aqui é um potenciômetro. O que gira de 0 a 180 é o servo. É o servo, isso. Isso aqui ele vai girar, por exemplo, de 0K a 10K. A resistência que está aqui impressa. O sensor LDR é a mesma coisa, sendo que assim, esse potenciômetro ele varia com a chave seletora. A sua resistência varia com a variação da posição da chave. Isso aqui é um resistor que varia com o quê? Com a intensidade luminosa. É a mesma coisa, ele vai me fornecer um valor analógico. E mediante esse valor eu sei o que é que está acontecendo. Vocês vão ver aqui na prática. Passo 2. Depois que eu fiz a medição da luminosidade, eu preciso testar se a lâmpada está acesa ou apagada. Passo 3 é enviar a informação correspondente ao estado da lâmpada.
Ou seja, se a lâmpada estiver acesa, eu vou enviar a informação, se estiver apagada, eu vou enviar outra informação. Ou seja, é basicamente isso aqui. E eu posso colocar assim, ó, passo 4, aguardar, vamos supor, 10 segundos. Por quê? Para que os meus envios, ele tenham uma periodicidade. Ou seja, eu não vou estar enviando... Porque assim, isso aqui, ele executa milhares de instruções por segundo, tá? Então não faz sentido eu estar enviando 1000 informações por segundo, não. Eu posso a cada 10 segundos mandar uma informação dizendo que a lâmpada está acesa ou apagada. Professor, pode ser menos? Pode. Vamos colocar 5 segundos, por exemplo? Pode ser 5 segundos também? Pode. Pode ser 1 segundo? Pode. Vai depender do projeto. Tem projeto que você tem que estar enviando de forma contínua. Por exemplo, tem um projeto de internet das coisas, que é até uma exigência do governo, em que a temperatura dos medicamentos tem que ser verificada e informada para o órgão fiscalizador de 15 em 15 minutos. Já parou para pensar? De 15 em 15 minutos. Dependendo do medicamento. Por quê? Porque se você tiver um medicamento que for exposto a temperatura elevada, né? Não é uma temperatura diferente, né? Uma temperatura muito baixa ou elevada, isso pode danificar o medicamento e pode danificar o paciente, por exemplo. Então, a cada 15 minutos você tem que enviar essa informação. Então, tem equipamentos que já fazem isso e já ficam enviando com um dispositivo de IoT e isso de forma contínua. Tá? Então, isso é um exemplo que, assim, poxa, onde é que eu vou usar a internet das coisas? Mas tá aí, às vezes é uma exigência do governo, às vezes você tem uma pessoa lá que é paga só para fazer isso. Aí você coloca um dispositivo de IoT que vai estar fazendo isso aí, né, de forma automática, tá? Então vamos lá, o que é que eu preciso fazer para fazer aqui, ó, passo 1, medição da luminosidade da sala. Então, isso é uma coisa que vocês têm que entender. Quando eu faço o código, eu faço por etapas. Então, não saio fazendo o código todo. Eu faço funcionalidade por funcionalidade. E você já deve ter percebido isso. Esse teste de alcance, ele foi uma parte do projeto. Por quê? Porque só no teste de alcance eu posso identificar algum problema. Então, é muito importante fazer o teste por etapas. Vamos lá. Tem aqui, eu preciso declarar uma variável que vai ler a informação da luminosidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, do tipo inteiro, eu vou colocar valor, luminosidade, ponto e vírgula. Vou colocar aqui uma variável para declarar o pino do sensor, pino, sensor LDR. LDR é esse sensor aqui, tá? Quando eu falar LDR é esse aqui. Vai ser o pino, aí pode ser do pino A0 até o pino A5, tá? Dá até o pino A5. Quem não pegou no Arduino ainda, quem só tá vendo as aulas e nunca pegou no Arduino, pronto, pega aí na... Dê uma olhada aí nele. Então aqui, ó, pino A0. Beleza. Aí vem aqui, não precisa declarar nada no void setup. Por quê? Porque o pino A0 já é um pino que de entrada. É muito importante vocês sabendo disso. Se for um pino digital, do pino 0 até o pino 13, aí eu preciso dizer se ele vai ser entrada ou se vai ser saída. Mas os pinos analógicos aqui, eles já funcionam como entrada. Então não precisa dizer se ele vai ser entrada ou saída. Todo mundo pegou, né? Beleza. Oi? Os analógicos já são entrada, é isso. Isso, exatamente. Então aqui, ó, agora eu vou fazer a leitura. Já declarei a variável valor luminosidade e já declarei o pino sensor LDR. Aí eu vou fazer a leitura. Eu quero armazenar aqui, ó, na variável valor luminosidade, a leitura analógica. Aí para fazer a leitura analógica, eu utilizo a função analog read. Analog read. Isso. E coloco entre parênteses o pino. Eu quero fazer a leitura analógica em qual pino? A0, mas não declarei uma variável aqui? Eu posso colocar aqui. Certo? Aí coloco aqui assim. Pronto, aí já fiz a leitura. O que é que eu faço agora? Vou mostrar essa informação no monitor serial.
Por quê? Porque eu ainda não sei o que é que vai acontecer. Eu não posso colocar um teste condicional agora porque eu não sei. É um teste de campo. Então primeiro vou carregar o código e vou ver o que está acontecendo. Eita, quando eu acendo a luz, está esse valor. Quando eu apago, fica isso. Então, aí depois que a gente tiver isso, a gente volta para o código e refaz o código, tá? Então vou colocar aqui, ó, serial print, eu vou colocar valor, luminosidade, isso é igual o escreval aqui do Visual G. Luminosidade. Vou até colocar serial print sem o LN, porque eu não quero pular a linha agora. Aí ele vai aparecer o texto, valor, luminosidade, e vai aparecer o valor. Para aparecer o valor, eu coloco a variável aqui, tá? Valor, luminosidade. E aqui, ó, esse bloco de instruções aqui é relativo ao radiofrequência. Então, assim, no momento eu não estou preocupado com radiofrequência agora, então eu vou comentá-lo. E para comentar, você pode colocar barra em cada linha de instruções, ou você pode fazer assim, ó, que fica até melhor. Você coloca um barra asterístico, e aqui do outro lado você coloca asterístico barra. Asterístico barra. Qual é a vantagem? Se for 200 linhas, você vai sair em cada linha colocando barra, né? Aí não fica muito produtivo, né? Só não pode esquecer que essa chavezinha faz parte do void loop, tá? Então veja, o que é que o código está fazendo aqui? Ele está lendo e está mostrando na tela. E eu vou colocar um delay aqui, para não dar conflito entre as leituras, um delay de 10 milissegundos, tá? Só para não ter muito conflito entre as leituras aqui. Então sempre é importante você colocar um delayzinho. Às vezes é um delay de 1 milissegundo, né? Pronto, então o código a princípio é esse. Agora, falta aqui eu inicializar a comunicação serial com o computador. Serial.begin, e vou colocar aqui a velocidade de 9.600 bits por segundo. Beleza. Então aqui agora eu vou conectar o Arduino, tá? Conectar aqui o Arduino. Vou fazer a montagem aqui logo, né? Aqui é rapidinho a montagem. Vou pegar essa protoboard aqui que está mais limpa, essa aqui está mais suja. Aí para montagem eu preciso de um sensor LDR. Eu preciso de uma resistência que seja basicamente da mesma ordem de grandeza. Normalmente eu pego uma de 10K. Pode ser uma de 1K também, não tem problema não. Eu vou fazer só a medição da luminosidade, então eu preciso só disso aqui e preciso também de 3 jumpers, né? Um para conectar no negativo, outro no positivo e outro para fazer a leitura da luminosidade. Então conecta assim, ó. Três jumpers macho. Aqui é macho. Pronto, aqui, ó. Ó, eu conecto um aqui na mesma linha do resistor. Outro aqui, ó, na mesma linha. Conectando aqui o terminal. E o outro fica aqui, ó, que é no divisor de tensão. Porque o que está mudando aqui vai ser a tensão. Esse resistor é fixo, esse é variável. Se eu estou colocando uma diferença de potencial aqui, na junção das resistências, quando eu mudar o resistor, muda o potencial aqui. Se muda o potencial aqui, muda a leitura analógica aqui. Se mudar a leitura analógica aqui, eu consigo observar aqui. Assim que funciona. É uma leitura indireta. Tá? Na verdade, todos os sensores de instrumentação, sensores, transmissores, transdutores, são todos dessa forma. Tá? Então, por exemplo, sensores, eles fazem o quê? Eles só percebem a variação física, seja uma mudança de temperatura,
uma mudança de pressão, ou seja, uma mudança de uma variável física, ele transforma essa variável física em um sinal elétrico, tá? Então, por exemplo, o sensor de temperatura tem um efeito que é chamado de efeito Seebeck, né? Você tem a dilatação lá de dois metais que gera uma diferença potencial. Então, assim, é sempre uma variável física, calor, vibração, sempre uma variável física, e aí você transforma num sinal elétrico, tá? Então, basicamente isso. Isso é o sensor. O transdutor, além de medir, ele transmite a informação. Então, ele faz duas coisas, ele mede e transmite, tá bom? Porque uma coisa é você medir, outra coisa é você transmitir, tá? Tem um circuito que envia essa informação para algum lugar. Então, o transdutor, normalmente, ele faz esses dois papéis. Isso aqui é só um sensor. A gente está fazendo um sensor. Agora, quando eu conectar aqui no circuito eletrônico, que ele vai enviar para algum lugar, aí ele já está, além de medindo, ele está enviando a informação. Então, beleza. Aqui, ó, vou conectar. E lembrando, tanto faz você conectar esse aqui no negativo ou no positivo ou vice-versa. O importante é, depois que você conectar, você não pode mexer mais. Aí tem que fazer toda a calibração dos valores de acordo com essa montagem. Tá bom? Beleza, então aqui eu vou conectar no GND, aqui no VCC, 5 volts. E aqui no A0. Pronto, montagem concluída. Então veja que é simples a montagem, tá? E aqui eu vou conectar agora. Aí vem aqui em ferramentas. Ele detectou aqui, ó, Arduino Uno. Tá? Aqui é Arduino Uno. Porta com sete, beleza. Então eu vou carregar aqui esse projeto. Pronto, carregando. Carregado. Eu venho aqui no monitor serial e vejo que ele está dando o valor da luminosidade. Ele está dando quanto? Em torno de quanto? 800, né? 800. Pronto, eu vou pedir para o nosso amigo ali apagar a luz, tá? Pronto. Quando a luz estiver apagada, se comporta aí, tá? Foi para quanto agora o valor? Fica aí. 20. Vai ficar aí, tá? Só. 26. 27, 26. Varia. 20 e 30. Acenda a luz agora. Beleza? Mas aí ficou basicamente 0,1, né? Mas se você fizer assim, ó. Se você fizer assim, você vai ver que, ó. Aumentou para 900. Apaga a luz aí rapidinho para a gente verificar esse efeito melhor. Ó. Percebendo? À medida que eu vou aproximando do meu circuito, eu tenho uma mudança de valor, tá? Mas veja que ficou bem fácil. Pode... Quando, ó, aí eu vou escrever aqui, ó. Vou apagar. Aí eu vou escrever aqui, ó. Vou colocar assim. Luz acesa. Luz acesa, valor LDR fica quanto? Quando a luz está acesa? Eu posso dizer o quê? Maior do que 800, maior do que 600, né? Então eu vou colocar assim. Se for maior do que 600, com certeza a lâmpada está acesa, né? Então eu vou colocar aqui, valor... Lâmpada acesa, valor LDR maior que 600. E luz apagada. Vou colocar valor LDR. Não, tem que ser... Não, porque assim, se eu coloquei 600 aqui, tem que ser abaixo de 600. Porque se der um valor intermediário, vai o quê? Menor que 100. Não, tem que ser. Não, então, se eu disser menor que 100, de 100 a 600, tá ok? Porque aqui eu já estou colocando maior que 600. Tá? Isso, assim, é o dessa sala. Tá? Se você colocar em outra sala, talvez, né, dê diferente, por exemplo. A não ser que colocar um valor menor também. Mas, Colocar se limitar a 600, colocar um
Pode ser também. Entendeu? 500, 400. E por que eu coloquei assim 600? Porque, por exemplo, de dia, eu não sei como é que vai estar aqui. A gente teria que... aqui vai ter a claridade aqui. Então, provavelmente, a luz apagada não vai dar aquele valor lá. Vai dar 200, 300. Com certeza vai dar um valor diferente. A sala de produção não é melhor que esse equipamento fique para onde a luminosidade da sala toda aí mesmo já serve? Se ele ficasse aí? Aqui qualquer lugar vai servir por quê? Porque você tem lâmpadas espalhadas por todas as salas, ou por toda a sala, e estamos à noite, né? Aí fica tudo mais fácil. A dificuldade seria mais durante o dia, que eu não vejo nem tanta dificuldade, porque essa sala é muito fechada. Então, vai dar muito diferente. Porque quando apagou a luz, viu como ficou muito escuro, né? Então, um exemplo, se tiver muito claro durante o dia e a lâmpada estiver apagada, ou seja, se tiver uma influência muito grande daí, aí pode prejudicar o teste. Mas ainda assim, como tem tantas lâmpadas aqui, eu acho que vai ficar tranquilo. Mas aí precisaria fazer o teste novamente, isso é importante. Fazer a calibração novamente. Luz apagada, valor menor que 600. Beleza, então aqui eu já sei aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Veja que aqui eu fiz a medição e aí eu coloco aqui. If, se valor luminosidade for maior que 600, e aqui eu vou ter esse teclado aqui ainda. Aqui eu vou colocar se valor for menor que 600. Então se for maior ou igual, né? Se for maior ou igual, quer dizer que a lâmpada está acesa. Então eu vou colocar assim, ó. Lâmpada. Lâmpada acesa. E aqui, no outro, eu vou colocar o quê? Lâmpada apagada. Então, eu vou, agora sim, vou comentar essas duas linhas aqui. E agora eu não vou enxergar mais o valor da luminosidade, eu vou enxergar o estado da lâmpada mesmo. Vamos ver se está funcionando. Vou carregar. Pronto, vou colocar aqui o monitor serial. Lâmpada acesa. Outra, apaga ali, por favor. Tem que aparecer a lâmpada apagada agora, tá? E a gente vai ver que realmente o nosso circuito está funcionando. Acende. Pronto, está funcionando o nosso circuito, tá? Então agora eu vou vir para cá, ó. O meu circuito está funcionando, a medição. Agora eu preciso enviar essa informação para o transmissor, ou para o receptor. Rádio frequência. Então vem aqui, ó. Essa variável aqui, ó, int valor, vou colocar aqui, ó, int valor envio. Ou seja, o valor que eu vou enviar. Então vem aqui, ó. Valor envio, ó, valor envio igual, se a lâmpada está acesa, igual a 1. Poderia ser qualquer outro valor. Estou colocando 1 só para exemplo aqui. O valor envio igual a 1, e se tiver apagado, o valor envio igual a 0. Beleza, depois de fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Tem um conceito. Eu poderia pegar isso aqui, copiar aqui, colar e colar aqui. Mas não, acho que aqui não vai ser. Não vou fazer. Não vou colocar a função de rotina aqui não. Acho que dá pra. Acho que dá pra fazer dessa forma. Aí eu venho aqui, ó. Não precisa da função de rotina não, é um código simples. Mas o que seria a função de rotina? Seria assim. Vamos supor que, nesse caso, o valor envio igual a 1, valor envio igual a 0. Vamos supor que esse código fosse maior. E vamos supor que eu tivesse que realizar esse envio em diversas situações. Eu tivesse diversos valores a serem enviados. E a função de envio é a mesma. É a mesma função de envio.
eu não preciso fazer essas linhas de instruções novamente. Para não escrever essas linhas de instruções várias vezes no código e consumir memória do meu microcontrolador, que já é limitada, eu faço uma função de rotina. Toda vez que eu tiver que enviar a função, eu chamo a função de rotina. Olha, eu quero enviar essa informação. Envia isso aqui para mim. É como se fosse um carro de correio. Você tem uma entrega. Você não vai fazer vários carros. Você vai chegar para o carro do correio e vai dizer, faz essa entrega para mim, mas o carro é o mesmo. Tá? Então é mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso aqui. Então vamos lá. Aqui valor envio igual a 1, valor envio igual a 0. Aí o que eu vou fazer agora? Aí tem essa função aqui que faz o envio. E toa, ele vai empacotar o valor. Qual é o valor que eu quero que ele empacote? Eu quero que ele empacote aqui a variável valor envio. Aí eu coloco valor envio. E aí ele vai empacotar aqui, ó, dentro disso aqui, ó, valor char message, tá? Que ele está empacotando. Por quê? Porque para você enviar, ele faz o tratamento, igual o correio. Quando você quer enviar uma encomenda para alguém, por exemplo, quero enviar essa garrafa. Não vai dessa forma aqui. Ele vai pegar, vai embalar, vai colocar, se for o caso, se for um objeto frágil, ele vai colocar espuma. Enfim, ele vai empacotar ele vai empacotar o seu produto. Ele não vai enviar da forma que você entregou para ele. Na computação é assim, você tem um dado bruto de tensão, de corrente ou informação. E aí você quer enviar. Então, esse módulo aqui, ele tem um protocolo de envio. Então, ele precisa empacotar no protocolo dele. Para poder se comunicar com ele. Porque se você enviar de outra forma, ele não vai entender. Então, vamos voltar para o exemplo dos correios. Você tem o quê? Você precisa colocar no pacote, você precisa colocar um código de rastreio, você precisa colocar um selo, você precisa colocar o remetente, você colocar um destinatário. Aí, dependendo do país que vai, você tem um código diferente. Enfim, você tem que fazer o tratamento de dados. Não é só pegar e enviar. Você tem que fazer o tratamento. Isso, em toda computação, é assim, viu? Você vai para a programação, tratamento de dados. Você precisa saber o protocolo da comunicação antes de enviar. Pergunta. Esse tratamento é na própria função, professor? Aí o que acontece? Aqui, a gente utiliza essa biblioteca que já faz esse tratamento. Mas você poderia, inclusive, eu tenho outro vídeo, eu vou passar para vocês. Eu tenho outro vídeo que eu faço sem biblioteca. Mas aí você tem que lidar com mais coisas. Aí tem que se aprofundar mais na programação. Porque a biblioteca ela já faz toda essa abstração de detalhes computacionais, tá? Então, mais ou menos é isso. Então vamos lá. Aqui, ó, valor envio. Ele envia o valor, aguarda aqui e diz enviado. Esse enviado aqui eu não vou colocar não, porque ele vai estar enviando... Não, vou deixar aqui, para saber quem ele enviou aqui. E vou colocar a cada 5 segundos, tá? Se eu quero que ele envie a cada 5 segundos, eu vou colocar um delay de 5.000, porque esse tempo é em milissegundos. Então eu coloco 5.000 aqui. Então assim, aparentemente aqui o nosso código de transmissão foi concluído. Então eu vou carregar. Se tiver algum erro na sintaxe aqui, ele vai avisar, não tem. Pronto, então o nosso código transmissor foi concluído, mas eu preciso fazer a montagem disso aqui, né? Então eu vou conectar aqui. Vou pegar 3 jumpers macho aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, dados. Qual foi o pino que nós escolhemos aqui para a pinagem de dados? Pino 9. Do transmissor agora, rádio frequência, tá? Pino 9. Vou ver aqui, ó, 8, 9. Para o VCC, tá aqui. 5 volts. Ele pode funcionar até 12 volts, tá? Não, nele não precisa colocar resistor, não.
os 5 volts é esse cabinho azul, né? Então aqui, esse aqui é 5 volts, posso conectar aqui mesmo. E o GND, posso conectar aqui também junto com o LDR, né? Que aqui eu tenho um GNDzinho aqui, ó. Pronto. Pronto, o nosso culto foi concluído, tá? Pronto, o nosso transmissor foi concluído. Aí eu vou deixar ele aqui. E agora vamos fazer o receptor agora, tá? O receptor. Isso, tirem foto aí, porque vocês vão colocar no trabalho, tá? Isso é importante. E esse código você vai mandar pra gente? Vou mandar pra vocês, sim. Poxa, eu trouxe... Na outra aula eu usei com o Arduino Nano, não foi, eu acho? Não foi? Então é isso mesmo. Pronto, então eu vou colocar aqui o Arduino Nano. Ó, módulo receptor rádio frequência e vou colocar 2 LEDs. Na verdade, um LED só. Se o LED estiver aceso, quer dizer que a lâmpada está acesa. Se o LED estiver apagado, a lâmpada está apagada. Assim. Vou colocar aqui um LED vermelho. Ó, um LED vermelho. Lembrando, o LED tem quais são as identificações das perninhas do LED? Anodo e catodo, tá? Então vou conectar aqui. O anodo desse lado, do lado do módulo rádio frequência. Então, vou colocar logo aqui para não esquecer. Aqui, ó. Posso colocar qualquer pino, vou colocar aqui, por exemplo, no pino 2, por exemplo, tá? Aí ele precisa de uma resistência, vou colocar uma resistência de 330, pode ser de 220, sem nenhum problema. E ele vai para o GND, tem o GND aqui, ó, no Arduino Nano, pronto. Então a ligação do LED foi concluída. E para conectar o módulo rádio frequência eu preciso de 3 pinos também. Ali é a resistência fixa de 10K. Pode ser de 1K. A diferença é que você ia ter valores diferentes aqui. Mas a filosofia é você ter resistências da mesma ordem de grandeza. Tá? Porque se for, por exemplo, se for uma resistência bem pequena, você não vai verificar essa variação aqui. Por quê? Porque quem vai determinar toda a tensão vai ser o sensor LDR. Mas quando você coloca uma resistência da mesma ordem de grandeza, aí realmente você tem um divisor de tensão. Tá? Porque o resistor de maior resistência, ele sempre puxa mais tensão. Pela primeira lei de Ohm. Tensão é o quê? R vezes I. Então, quanto maior a resistência, maior a tensão. Então, se você não colocar um resistor de mesma ordem de grandeza, ele sempre vai puxar maior tensão para ele e, consequentemente, essa variação vai ser pequena e aí, se a variação for pequena, vai ser difícil de você medir. Mas quando a variação é grande, como a gente viu aqui, fica fácil. Veja, lâmpada apagada, o valor deu 90, deu 70 e a lâmpada acesa deu 800. Então não tem dúvidas que a lâmpada está acesa. Vai influenciar naquele resultado lá para a gente saber. Vai influenciar na variação. Porque a resistência do LDR, se tiver na escuridão absoluta, que é mais ou menos o que a gente estava vendo aqui, não é porque eu tinha essa luz aqui do notebook, ele pode chegar até 70K. E se tiver na claridade, né, na luminosidade intensa, ele chega a menos de 1K. Entendeu? Esses dados a gente fica olhando no datasheet o LDR, na verdade, assim, ele não tem ele não tem um datasheet, porque ele é como se fosse um resistor. Um resistor de 220 ohms, não tem datasheet. Ele é um resistor de 220 ohms. Não tem um LDR maior, menor? Não que eu saiba. Não, desse mesmo modelo eu nunca vi. Você tem que descobrir testando. Porque ele não tem. Não, maior que eu digo fisicamente. Não, então, eu nunca vi. Porque assim, o sensor LDR, se você olhar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele não tem, pelo menos eu não vejo aqui, ó, ele não tem nenhuma identificação. Diferente de um capacitor, que tem a identificação 101, 102, 10 microfarad. Diferente de um resistor que tem os códigos de cores, mas aqui não tem nenhuma identificação. Ele é um componente
como se fosse único, né? Então, o fabricante, ele faz com as mesmas características, mas você precisa testar, entendeu? Beleza, vamos lá. Então aqui eu conectei, aí aqui eu vou conectar aqui, ó, GND no GND. O quê? Aqui tem dizendo aqui, ó. Aqui ele fala da identificação aqui dos componentes. Aqui é... Tá falando aqui, GND, não sei o que, tá dizendo aqui. Então, GND com GND na placa. Ah, Entendeu? VCC, alimentação 5 volts, aí eu venho conectar aqui nos 5 volts do Arduino. Tá aqui na placa. E o pino de dados, a gente escolheu qual pino. Vamos ver aqui, ó. Opa, tá aqui já aberto o código, é receptor. Pino 13, tá aqui, pino 13. Então eu vou conectar aqui no pino 13, a D13, tá aqui. Beleza. Finalizei a montagem. Então vamos testar a recepção primeiro, né? Então, antes de mais nada, vamos ver se está recebendo dado, conforme a gente viu. Então eu vou conectar aqui. Agora, tem um detalhe, né? O LED aqui, eu não coloquei no código, né? Vamos colocar agora. Ó, int, ó, LED, ó, int LED. Vou colocar 13, pino 13. E aqui eu preciso dizer que se o pino 13 é entrada ou saída. Nesse caso, é entrada ou saída, esse pino aqui. Saída, né? Ó, isso é um conceito fundamental, tá? Que vocês não podem esquecer. No void setup eu vou dizer que ele é saída, LED, output. Oi? saber se ela é entrada ou saída. Não, mas assim, tem conceitos fundamentais que vocês precisam... Que mesmo, veja, mesmo se eu der o código, eu dizer a vocês um projeto, se você não saber isso, mesmo o código lá, sem decorar, você não vai conseguir, poxa, a entrada e a saída, você não vai conseguir saber. Então, assim, são conceitos, não é em relação ao código, são conceitos que você precisa saber. Que eu estou usando como saída, porque eu quero que o LED acenda. Se fosse um botão, era entrada, tá? Pronto, LED output, aqui saída. Aqui eu vou colocar, ó, valor recebido, ó, valor recebido aqui. Então, se o valor recebido, já vou fazer logo aqui. Se o valor recebido, se o valor recebido, underline, RF, for igual a 1, se o valor RF for igual a 1, quer dizer que a lâmpada... Vou colocar aqui, ó. Lâmpada está acesa. E aí ele vai acender o LED. Digital, right, LED, high, acender, nível lógico alto. E aí eu faço o mesmo raciocínio, sendo que agora para outro caso. Se o valor recebido for igual a 0, lâmpada está apagada. Apagada. E o LED ele fica apagado. Após eu receber uma informação ou outra, aqui... Não, vou deixar aqui, não vou colocar nenhum delay não. Acho que assim tá bom, porque fica em tempo real. Pronto, agora eu vou carregar esse código aqui. Lembrando que é Arduino Nano, né? Ó, Arduino Nano. Aí vem aqui em placas, Arduino, seleciono aqui, Arduino Nano. E vem aqui, Oi. Não, porque o código, né? A pergunta é se pode selecionar mais placas ao mesmo tempo. Não, porque quando você está carregando o código, o compilador ele está carregando para uma placa específica, né? Então você só pode... esse código aqui ele é carregado por placa. É por isso que você só pode escolher uma placa. Agora... Esse sistema que o senhor está fazendo, ele é mais específico para o Arduino Nano, né? Para usar ele, para
Não, você poderia utilizar qualquer Arduino. Qualquer Arduino, qualquer outro microcontrolador você poderia utilizar. Esse mesmo projeto poderia ser feito ali, né? Poderia também. Aqui foi só a questão que eu iniciei a montagem num ou no outro, mas poderia ser feito no inverso também. Com outro microcontrolador poderia ser feito também. Tá? Ele sai igual, né, professor? O que muda é a quantidade de portas. Exatamente. O que vai mudar é a quantidade de portas e o tamanho, principalmente. A principal vantagem é o tamanho, ele economiza menos energia, tudo. Mas é a mesma filosofia. Mas esse aqui... Tem um pininho de entrada, só tem que conectar na porta. Esse aqui, por exemplo, se você quiser instalar no seu projeto de forma definitiva, esse aqui é melhor. Porque você solda a pinagem fêmea e só faz encaixar ele. Porque esse aqui é grande, né? É grande. Então, beleza. Então aqui, ó, eu vou carregar o código. 10 portas, achou? Eita, aqui, ó. Lembrando, ó, muito importante, ó. O processador no Arduino Nano tem essas diferenças. Aí você precisa, às vezes, ter atenção. Aqui é o Atmega 328P. Mas aí tem essa configuração que é o Old Bootloader, ou seja, é como se fosse um processador mais antigo. Aí você precisa selecionar ele aqui, acho que é isso. Acho que é isso aqui, ele não vai dar esse problema. Vamos ver. É isso aí. Beleza? Então, vamos ver aqui. Não está recebendo nenhuma informação. Não, então, eu sei. Aí vamos fazer o seguinte aqui. Não, aqui, ó. Pronto, conecta ali na tomada, em alguma tomada ali. Agora segura assim para não desconectar, tá? E pega assim no Arduino. Isso. Pronto, vamos ver. Tem que aparecer com a informação aqui. O número 1, né? Isso, é a lâmpada certa. Vamos ver se vai aparecer. Já devia estar aparecendo. Por que não está aparecendo? Por que não está aparecendo? Pino 13. Onde será que eu errei aqui? A gente sabe que os módulos estão funcionando porque a gente testou, né? Vê se os pinos estão... Aquele lá, né? Aquele lá a gente testou, né? Mas não usou isso aí, não? 1, 2, 3, 4 aqui, 5 volts, GND. Deixa eu ver aqui, valor recebido, tá aqui. Ele não tá recebendo aqui informação não. Só tem esses, né? Foram esses que eu usei. Me dá aqui, por favor. Traz ele pra cá. Pode ser o cabo também, tá? Os jumpers, né? Pode ser também, mau contato. Oi? Pode. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos eliminar a variável distância, tá? Acredito que não, porque a gente testou foi até lá embaixo, né? Mas vamos ver, né? Mas não é isso não. Mas como está aqui, eu vou colocar próximo de mim para fazer esse teste. Vamos lá.
Tá vendo a cada 5 segundos. Devia ser do LED aqui. É. Tá acendendo da placa? Tá acesa da placa. Não, mas da placa... Eu coloquei pino 2 aqui. Ah, não. No receptor. Ah, não, coloquei 13. É o 3 é pela da placa. É, por isso que não tava acendendo. E aqui eu conectei no pino 2. Ah, não, já sei porque não tá... Porque deu erro. Sabe por quê? Porque eu coloquei pino 13, é o pino que já está conectado no rádio frequência. E eu coloquei pino 13 no LED, coloquei pino 13 nos dois. Poxa, vocês não me avisaram, tá vendo? Poxa. Então veja que dá erro. Eu declarei para o pino do receptor e para o pino do LED o pino 13. O Arduino deixou, mas ele deu o quê? Deu conflito de dados. Ora funcionou, aí você viu que parou de funcionar, apareceu metade do... Então dá conflito de dados, não pode, né? Como é, professor? Eu declarei tanto para o pino receptor, Sim. quanto para o LED e o pino digital 13. Sim. 2 pinos para o mesmo pino para 2 módulos, para 2 funções, aí não pode. Cada pino tem uma função única, tá? Só carregar agora que o senhor trocou por 2. É, vou carregar aqui agora, vamos ver aqui. Pronto, então aqui, vamos ver agora aqui, né? Vamos conectar aqui o outro. Vamos ligar aqui o... Esperar 5 segundos. Tá bom, tá? Vai ficar de castigo hoje, né? Dados. Rapaz, eu sou um cara abençoado. Vai trabalhar onde? Ele já tá fudido. 8, 9. Vou fazer o seguinte, eu sei que os jumpers do LDR estão funcionando, que a gente testou. Então eu vou trocar só os dos sensores. Tá, pode ser esses jumpers aqui também, tá? A gente vai ver depois. E detalhe, eu vou fazer o seguinte. Para eliminar a questão do jumper, eu vou utilizar esses fios, é mais confiável. Aqui é GND. Aqui é GND. Já tá montando amanhã. Vai ensinar a gente. Posso nem fazer um negócio com se eu pôr na internet, eu vou resolver. Se eu parar a internet. De hoje não foi. Então foi o seguinte.
Eu estou substituindo os jumpers por fios rígidos, tá? Porque aí eu elimino essa questão, porque a gente fica na dúvida, será que esses jumpers estão com mau contato? Fazer teste de continuidade. Cadê o motivo? Fazer uma cara. Alicate e corda. Porque o meu é que não fosse Pronto, vamos lá aqui. GND aqui no GND. já o meu multímetro é menorzinho. João Chefe, tu achou que ele GND no GND. João Chefe. Tanto grande, né? Carregado ele. Só alicate aí. VCC. VCC no VCC. Chama atenção na 440. E utilizar o jumper aqui mais por conta do... Esse jumper que o senhor faz aí, professor, é aquele X de telefone? Isso. Fica enrolado. Na internet? Isso. Telefone não. Porque a tensão nominal dele lá na planta dele é 440. Rapaz, a aula passada estava funcionando direitinho. Depois que o senhor trocou por 2, o senhor carregou de novo? Carreguei. Não é possível que esses jumpers todinho estejam funcionando. Então, existem ferramentas que você pode travar a cópia do código, né? Mas você também pode fazer download. Agora sim, eu nunca tentei fazer o download do código não, nunca tentei fazer isso não. Não, ele estava falando o código que está gravado aqui dentro do microcontrolador. Fazer engenharia reversa. Aí você pode... Porque do microcontrolador Tem como fazer, mas eu não sei fazer. Mas assim, se você procurar na internet, você vai encontrar alguém que mostra como fazer. É um pirra, né? Que não tem o que fazer, não aí. Não? Rapaz. Porque o cara do computador Era um fio que estava na linha diferente aqui da protoboard. Estava encaixado diferente, aí não estava alimentando o transmissor. Tá vendo? Agora está funcionando. Agora ele está aparecendo meio diferente ali, por quê? Ó? Porque aqui, ó, serial.print LN, né? Ó, serial.print LN. LN e aqui LN. Ó, então vou carregar aqui agora. Pessoal, funcionou aqui, tá, pessoal? Foi erro de montagem. Eu conectei aqui no lugar errado. Não, então, foi erro de montagem. Agora, como eu troquei vários jumpers, não tem como saber, mas eu acho que foi... Agora sim, no início eu tinha conectado tudo certo aqui, não tinha errado não. Então, mas foi nisso que deu certo aí que deu algum problema, né? Foi, a montagem estava diferente aqui. Pronto, vamos fazer o seguinte agora. Aqui, ó. Apaga a luz lá pra gente ver aqui. Ó, tá vendo? E quem tá avisando é esse aqui. É o transmissor, tá? Agora vamos colocar mais distante. Vamos fazer agora o teste, cadê?
Acenda a luz aí rapidinho. Pronto, coloca lá agora pra ver se... Agora. Ó, quando a lâmpada está acesa, o LED acende, tá? Cadê o conector lá? Aí tem a questão da distância, né? Será que vai funcionar? Devia funcionar aqui. Pera aí, deixa eu... Deixa esse negócio aqui. Será que essa distância não vai funcionar? Não deve ser antena, não. Aquela fonte ali. Esse cara que leu o fluxo é professor. É, sensor de fluxo. Aquela fonte ali tá alimentando ele Não, o cara tá ligado? Deixa eu ver se for a distância disso aqui, ele vai pegar aqui. Vou ver aqui. Ó. É a distância. Agora da outra vez funcionou até distante, não foi? Foi estranho, não foi? É. Mas isso aí são coisas que a gente só descobre testando, né? Assim, qual é o ideal? É você alimentar o transmissor, colocar uma antena adequada e alimentar a fonte diretamente nele. E colocar uma fonte maior. Você pode colocar até 12 volts aí. E aí ele vai chegar mais longe, tá? E aí você melhora as antenas, obviamente, aí você vai melhorar essa recepção. Pronto, apaga a luz lá, por favor. Mas precisaria aumentar a potência da fonte, que é 5 para 12, né? Para aumentar a distância de mandar. Isso, pode. Ah, entendi. Ó, apagou a luz aqui, ó. Pode ser, porque você... inclusive o Arduino ele funciona de 6 a 20 volts. Então você alimenta o Arduino e o transmissor. Né? Acende agora. Esse bicho é coisado. Esse bicho ele é. Ó, acendeu. Beleza? Pessoal, todo mundo entendeu? Então você poderia estar o quê? Isso Eu aqui. entendi, professor. Agora na programação aí também estou muito Ó, isso aqui vai estar onde? Isso aqui vai ser um circuito que estaria lá embaixo. E aí quando alguém acender ou apagar a lâmpada, Esse LED estaria lá embaixo dizendo. o LED estaria lá embaixo. A ideia é essa. Entendeu? Beleza? Pronto, pode ir para a baia de vocês. Baia não, para as mesas. Baia trabalho, baia trabalho. Para mesa, vamos lá. Ei, Gabriel. Gabriel, tira aqui, olha, agora acendeu, professor, tá vendo?